Povo de Deus, bom dia, como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês estejam bem. Eu quero hoje falar sobre uma palavra que me foi dada, e foi dada mesmo, porque eu vou dizer para vocês o seguinte: eu tinha uma outra coisa em mente, mas quando eu abri a Bíblia, Deus falou comigo que é essa daqui. Eu quero dizer para vocês que quando Deus manda, a gente tem que cumprir, tá? Então, se você tiver com a sua Bíblia aí do lado, você abra ela em Ezequiel 34. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Esteja com a sua Bíblia aí. Se você não estiver com ela agora, leia depois. É muito importante, tá? A palavra do Senhor diz o seguinte lá em Ezequiel 34, do 1 ao 10. Aqui é Deus falando, né? Ezequiel fala assim: veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor: ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã, abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram o doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso, elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas, foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano, o Senhor: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Amém? Essa foi a palavra que veio logo cedo. Eu orei a Deus e falei: Senhor, é isso mesmo? É isso mesmo. Depois vocês leiam também, porque o título dessa pregação, dessa ministração é Pastores de si mesmos. Não é difícil perceber que em algumas instituições que denominam de igreja, quando você entra, você vê uma suntuosidade muito grande, uma coisa esplendorosa. E aquelas pessoas que estão no púlpito, que vão ministrar a palavra de Deus, eles estão dos pés à cabeça, vestindo do melhor, relógio, roupa do melhor. Algo que chega até a ofender aquele que está lá no fundo da judiação, que precisa de uma cesta básica. E aqui fala o seguinte: por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. Não adianta ter a figura de alguém que se diz pastor, tem que ser pastor. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum, e quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. No caso nosso, o inimigo vai aproveitar essa brecha e vai colocar situações na nossa vida que vai se alimentar de nós. O roubo, a prostituição, a maledicência, a corrupção. Porque os pastores que deveriam estar cuidando do rebanho estão cuidando de si mesmos. Nós, se nós não tomarmos cuidado,
Nós estamos sendo usados como alimento de homens que cuidam de si mesmos. Aquela pessoa que está bem intencionada, que ela está ouvindo aquela ministração do dízimo, a promessa, e ela deposita ali na salva um valor que às vezes vai lhe fazer falta, ela está entregando de coração. Ela está entregando de coração. Eu creio que Deus está vendo isso. Mas a pessoa que está ali, ministrando essa oferta, esse dízimo, chame do que quiser, que na verdade está sendo usado em benefício próprio, esse o Senhor com certeza vai rejeitar. Assim diz o soberano Senhor: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo. Porque muitas vezes nós não estamos sendo apacentados, nós não estamos sendo acompanhados, nós não estamos recebendo num leito de cama a palavra de um pastor, o acompanhamento de um pastor. Nós não estamos sendo atendidos por uma pessoa que deveria estar nos orientando com referência àquelas dificuldades que nós temos, e mesmo nos orientando para dizer que, olha, mas isso aí que você está querendo não é do Senhor, não é de Deus. E geralmente é uma coisa que nós queremos para nós mesmos. Irmãos, prestem atenção aos locais onde vocês entram. Prestem atenção quando vocês estiverem assistindo na televisão, em algum lugar, quem está ali, como ele está, o que ele está falando. A prioridade é a palavra do Senhor. A prioridade jamais é recolher, arrecadar para que você tenha em troca alguma coisa, porque não está escrito isso na palavra. O Senhor sabe a quem dá na hora certa. E é no secreto, quando nós estamos orando ao Senhor, que nós estamos em intimidade com Ele, que nós vamos levar as nossas petições, nós vamos mostrar a Ele a nossa dependência dEle, em secreto, no nosso quarto, sozinhos. A igreja deveria ser um lugar onde que nós vamos somente para orar, louvar, adorar o Senhor. Infelizmente, muitos de nós estão sendo enganados. Às vezes, inocentemente, mas às vezes, a ambição de ter o retorno, de estar ali, de estar doando dinheiro, é tão grande que deixa a pessoa cega para a realidade. Ela deixa de acreditar no que está na palavra para acreditar no que sai na boca de homens que estão se alimentando de nós. Por isso, queridos, prestem atenção no lugar onde você está, nos chamados que você está recebendo. Ore ao Senhor para te orientar e mostrar se aquilo vem dele. Mas, visualmente, a gente vai perceber que tem alguma coisa que está diferente. Lembre-se que Jesus entrou em cima de um burrinho, que ele não tinha onde descansar a cabeça. Lembre-se disso, que Jesus não tinha nada disso, não esbravejava, ele falava em amor sempre. Lembre-se disso, lembre-se disso. Muitas igrejas, muitas instituições, tem pessoas ali que estão passando necessidade, ou algum ente deles estão passando necessidade, e eles não são atendidos, não são ouvidos. Amém? Não sei se é uma crítica, ou o que é, mas quando eu abri a palavra, que mudou todo o contexto do que eu iria falar, eu não posso deixar reter isso para mim. Amém? Obrigado por ter assistido esse vídeo. Meu nome é Luiz Carlos. É muito importante que vocês divulguem esse vídeo. É muito importante que vocês se inscrevam se assim não forem. Comentem, dê seu like. Eu quero dar um aviso a vocês que a partir de hoje é terça-feira, eu vou estar fazendo vídeos às terças e às sextas. E eu acredito que na sexta-feira vai ter uma continuidade disso aqui, tá? Porque, na verdade, o que eu tinha preparado era mais ou menos sobre isso. Amém? Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor.
Sejam abençoados sempre. E acredito que o Senhor tem total responsabilidade, compromisso com a palavra dele. Amém? Deus abençoe.